Boa noite, meus amigos. Que a paz, o amor e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Graça e paz. O estudo de hoje é o capítulo 82 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Em Espírito. Hoje iremos refletir com Emmanuel no capítulo 8, versículo 13 da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo diz o seguinte: Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. O que Paulo quis dizer com isto? Se pelo Espírito conseguirmos deixar toda a matéria, as obras da carne, em segundo plano, viveremos. Ele aqui nos fala de vivermos sem nos preocupar em demasia com as coisas terrenas. Vivermos de forma mais espiritual, lembrando sempre que somos espíritos e estamos na carne, que tudo aqui é passageiro e transitório, mas que é demasiadamente importante para a nossa evolução espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: Pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos respondem: Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Dele, de nós, depende de nós essa suavização. Devemos entender, então, que estamos em uma situação temporária. Nos hospedamos em uma pensão no subúrbio de uma cidadezinha bem pequena, longe de qualquer centro comercial. Mas que apesar de todos os desconfortos e aborrecimentos, ainda glorificamos e louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos e temos a certeza que somos espíritos. Tudo fica mais leve, por mais estranho que pareça. Tudo passa. É isso que Paulo fala aos Romanos aqui neste capítulo. Então, se nós nos entendermos que tudo passa, fica bem mais leve para o nosso entendimento. Como Milton Nascimento diz, é assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Nossa vida é uma constante viagem. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. Bom, Emmanuel começa o seu texto dizendo o seguinte: Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Embora ainda no atual momento precisamos viver nesse campo material, que é o planeta Terra, podemos sim respirar em esferas diferentes, vivendo segundo as leis do Espírito. Onde se encontram as leis do Espírito? No Livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais, encontramos lá toda a explicação. Ou seja, quem vive entendendo essa diferença entre espiritual e material, vive mais espiritualizado, sentindo o fardo mais leve, nos conectando com mais facilidade a Deus e aos espíritos superiores. Então, se a gente entende essa diferença, fica mais leve. Já parou para pensar e analisar como temos vivido atualmente? O medo, a ansiedade, o nervosismo, a impaciência, a intolerância, uma porção de sentimentos que estamos envolvidos e, sem notar, deixamos nos envolver. E quando abrimos os olhos, percebemos que nenhuma prece conseguimos mais fazer direito. A energia do planeta, ela anda densa, obscura, e precisamos nos movimentar numa corrente do bem, para que possamos dissipar essa nuvem escura e deixar que a luz reine em todos os lugares, principalmente dentro de nós, ou seja,
nos conectarmos mais com as esferas espirituais elevadas e aproveitarmos o aprendizado terreno. Então vamos nos aproveitar mais, né, gente? Prestando atenção nisso aí. E Emmanuel continua falando aqui. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado, que não deve menosprezar. O tempo aqui, irmãos, é valioso aprendizado. Levaremos desse tempo, dessa viagem, algo de bom ou ruim? Depende de nós, né? Não devemos menosprezar esse aprendizado, em hipótese alguma. Na mala, levaremos aquilo que conquistamos e aqueles que nos são caros. Amores, amizades ou inimizades. Emmanuel continua dizendo: encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. O trabalho, que bênção é o trabalho! O trabalho no bem, na grande seara do Cristo. Através dele, nos aprimoramos e nos elevamos. A cada existência, um degrauzinho de cada vez, a gente vai subindo na nossa evolução. É para isso que serve aí as nossas reencarnações. Emmanuel continua dizendo o seguinte: na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. No meio do trabalho, no meio de todos nós, encontramos incompreensões, pessoas ainda ignorantes, como nós mesmos, em constante aprendizado. Encontramos aí grande oportunidade de compartilhar conhecimento e adquirir novos aprendizados. Estamos no meio, vamos abrir a nossa caixinha, é? Emmanuel continua que nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Olha aí, passamos a ver os nossos desafios como oportunidades de autoiluminação. É através dessas pedras que tropeçamos no meio do caminho que construiremos a nossa escada evolutiva. Vamos fazer um negócio? Não joga sua pedra fora, não. Guarde-a com carinho. Não jogue terra naquele buraco que você caiu. Deixa-o lá e agradeça a Deus aquela queda. Serviu para você levantar, bater a poeira e mudar de caminho. A gente sabe que aquela estrada tem um buraquinho, eu não devo passar ali que eu vou cair de novo. Então, quanto mais problemas, desafios e dificuldades conseguimos encarar frente a frente, com ânimo e otimismo, acenderemos mais luz na estrada certa que a gente deve seguir. Emmanuel continua falando que vê passar obstáculos como vê correr nuvens, tá vendo? Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Nós entendemos aqui a necessidade de andar na estrada certa. Entendemos a necessidade de ajudar o nosso irmão. Entendemos que tudo aqui na terra não pertence a nós. Não temos posse de nada. Ao contrário, vivemos juntos. É uma troca. Fazendo o bem, receberemos o bem. Nada é meu. Tudo é nosso. Nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Fomos criados simples e ignorantes e vivemos aqui em coletividade, justamente para que juntos possamos trocar novas aprendizagens, ora aluno, ora professor, nessa troca constante. Então devemos ter muita paciência uns com os outros. Emmanuel continua o seu texto falando o seguinte: dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio, ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Olha só que importante que Emmanuel para aqui para nós refletirmos. Ajudar sim, trabalhar sim, mas sem escravizarmos. Porque se escravizarmos em certas situações, não viveremos outra. Precisamos estar abertos para viver a vida em suas diversas oportunidades,
estar em contato com a natureza, estar em contato com os amigos, com a família, né? É muito importante isso, a gente também ter um tempinho pra gente e viver a vida com intensidade. Esse mundo é lindo, tem vários lugares pra gente passear e encontrar. Bom, Emmanuel continua dizendo o seguinte: permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. É importante semear, meus irmãos, mas é muito importante entender que não somos donos de nada que vamos colher. Se semearmos o mal, teremos que arcar com as consequências do que acabaremos colhendo no futuro. Mas se o bem semear, não será o colhimento disso tudo. Pertence ao Criador. Nós estamos aqui vivendo em comunidade, aprendendo junto, mas tudo, inclusive nós, pertencemos a Deus. Então, nada é nosso. Ele continua dizendo que somos, olha aqui, usufrutuário dos bens divinos. Onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Nós somos usufrutuários, só estamos usufruindo das coisas que Deus nos entrega, das oportunidades que Deus nos dá, nos capacita e coloca sobre nossa responsabilidade. Esses frutos que nós semeamos irão ser colhidos, mas aonde? Em nossos corações. São através desses frutos, da colheita, que vamos nos burilando, refinando, nos libertando da matéria. Por isso a necessidade de semearmos o bem. Semearmos com tranquilidade, pensando no futuro, mas no futuro em espírito. Emmanuel conclui dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que segue a vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Olha que lindo! Emmanuel conclui que bem-aventurado é aquele que vive a vida, entendendo que é um espírito imortal, que não faz parte desse orbe terrestre, mas faz parte de uma construção que está sendo feita através de suas encarnações, das minhas reencarnações, da nossa reencarnação. Para os que assim pensam, o desencarne ou a morte física se apresenta bem menos aflitiva. Compreende a vida com a visão espiritual e assim sofre menos. Como Emmanuel coloca no final do seu texto, a morte se apresenta como um novo dia, um alegre despertar. Despertar para mais um aprendizado, uma nova chance de mudar a vida, de mudar o nosso rumo e nossa história. Bom, chegando ao fim do nosso estudo, vou deixar aqui uma mensagenzinha muito linda para a gente refletir também. Vamos lá, desculpa a demora. A vida é como uma viagem de trem, com embarques e desembarques, com encontros e desencontros. E de vagão em vagão, acabamos conhecendo pessoas importantes que passam a fazer parte da nossa vida. Mas nem sempre podemos ir até o fim com as mesmas pessoas, pois elas descem em estações diferentes para seguirem seus destinos. Mas nunca vamos esquecer aqueles que sentaram ao nosso lado, mesmo que por alguns instantes. Linda essa mensagem, né? Então fica aqui, gente, o meu muito obrigado, o meu abraço fraterno. Espero que a mensagem de Emmanuel tenha chegado aos corações de todos e que possamos nos ver em breve. Obrigada, boa noite, que Deus nos abençoe e nos dê um excelente descanso. Fica aí o meu abraço. Obrigada por tudo. Beijo, gente.